galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui do nosso canal Psicanálise e Afins. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar hoje com o nosso vídeo aí sobre a banda de Möbius. Nós fizemos no vídeo passado, fizemos a banda de Möbius ali de papel, fizemos os cortes, olhamos todas aquelas propriedades que ela tem. Hoje nós vamos falar um pouco da banda de Möbius numa versão que o Lacan traz para a gente, né? Como que o Lacan utiliza a banda de Möbius, seja na clínica, seja enquanto teoria. Esse vai ser o nosso foco do vídeo de hoje. O Lacan dizia que o sujeito tem uma estrutura de superfície. Na verdade, isso não é tão lacaniano assim. O Freud já dizia isso desde o início, quando ele dizia que o eu tem estrutura de superfície. Não sei se vocês vão se lembrar, mas tem um vídeo nosso aí, bem mais para trás aí no nosso canal, o vídeo sobre o aparelho psíquico da segunda tópica do Freud. São dois aparelhos psíquicos distintos que o Freud vai apresentar. Dê uma olhada lá, volta nesse vídeo que vocês vão ver. O Freud já dizia isso de alguma forma, que o eu tem estrutura de superfície. E para o Lacan, o sujeito tem estrutura de superfície, ok? Na lição 11 do seminário 12, né, que aconteceu no dia 10 de março de 1965, o Lacan até dizia, né, ele usava uma expressão que é do Poincaré, e ele dizia assim, esse sujeito para o Lacan é um ser infinitamente plano, né, para falar aí desse ser que percorre a banda de Möbius, essa figura topológica que temos aqui do nosso lado. Esse ser não conseguiria, em cada pontozinho que ele está aqui na banda, né, à medida que ele está caminhando, você se lembra daquela formiguinha que a gente pensava? Uma formiguinha ultra plana, né? Imagina a formiguinha caminhando aqui pela banda de Möbius. Essa, por exemplo, é a imagem da capa do seminário 10 do Lacan. Imagina essa formiguinha caminhando. Então, ela caminhando ali, ela a princípio, ela não conseguiria notar que ela está numa banda de Möbius. Porque em cada momento aqui da banda, cada pedacinho, cada local que ela está, ela parece ter um avesso, não é? Porque se eu estou aqui, parece que tem um avesso. Mas só quando a gente faz esse caminho todo é que a gente vê que não. É o tempo dessa volta completa que faria essa nossa formiguinha, esse nosso ser ultraplana, distinguir isso. Porque ele percorreria toda a banda, avesso e direito. Lembrando que a banda é um avesso e direito de uma coisa, uma figura que só tem um lado, né? E ele faria todo esse percurso sem cruzar nenhuma borda. A esse percurso, né, essa volta completa que se faz em dois caminhos inteiros, o Lacan vai chamar de oito interior. Por quê? Como vocês podem ver na figura aí, parece que é um número 8 que dobrou sobre si mesmo. Entenderam a ideia? Então, esse 8 interior é como se fosse um 8 dobrado sobre si mesmo. Esse é um ponto assim, capital da elaboração lacaniana sobre a banda de Möbius. É necessário percorrer toda a superfície para que se conheça a sua estrutura. Fizemos isso com os cortes, vocês lembram? A gente fez os cortes ali, aquele primeiro corte que a gente fez pelo meio, né? Que a gente deu uma volta e ele não chegou, a gente teve, né, completar, dar uma volta completa ali. E agora a gente vai ver topologicamente como que isso funciona, imaginando aqui agora as situações clínicas e teóricas que o Lacan vai trabalhar. Uma banda de Möbius, como a gente já disse no vídeo anterior, ela tem uma semitorção e uma borda. Quando a gente faz aquele primeiro corte, que a gente cortou pelo meio, restou ali um corpo de cilindro, vocês lembram? Se a gente fizer o corte em duas partes, foi o segundo corte que a gente fez, pelo terço da banda, a gente vai ter um corpo de cilindro na banda de Möbius. Sim, o corpo de cilindro ali que sobrou, ele tem duas semitorções, você se lembra ali no vídeo, quando a gente fez em papel, ele tinha duas semitorções, olha aí no desenho, né? Mas ele também tem duas bordas, tá? A gente tem que pensar que originalmente o corpo de cilindro mais simples, ele tem 0 semitorções e 2 bordas. Então a gente tem aí, ó, corpo de cilindro original, 0 semitorções e 2 bordas, banda de Möbius, uma semitorção e uma borda, e o corpo de cilindro que resta ali daquele corte em terços vai ter 2 semitorções e 2 bordas, ok? Então, se na banda de Möbius a gente tem uma relação de 1 para 1, né? Quando a gente faz o corte pela porção mediana ali pelo meio, a gente vai ter um corpo de cilindro e ali a gente tem uma relação de 2 para 2, 2 semitorções e 2 bordas. É como se a gente duplicasse tudo. Tinha 1 e 1, partimos no meio e temos 2 e 2. Se a gente pegar esse mesmo corpo de cilindro que já está ali e cortar tudo de novo no meio, a gente vai ter uma relação 4 para 4. Já vai ter 4 bordas e 4 semitorções, porque a gente vai ter 2 corpos de cilindro, ok? E assim por diante.
sempre vai continuar dessa maneira e essa operação do corte sempre vai ficar fazendo cada vez mais corpos de cilindro. Quando a gente faz pelo terço, né, a gente tem uma banda de Möbius e um corpo de cilindro. Quando a gente faz pelo meio, a gente tem um corpo de cilindro e não tem mais a banda de Möbius. A operação inversa, que seria a sutura, vou costurar tudo de volta, produziria novamente uma banda de Möbius. Num vídeo como esse que a gente apresenta aqui, que é um vídeo relativamente curto, não tem como a gente apresentar tudo que o Lacan construiu sobre a banda de Möbius ao longo da sua vida, até porque ele usou muito a banda de Möbius, né? Por isso a gente vai escolher alguns pontos, tá? Que podem ser facilmente mostrados a partir daquilo que a gente fez dos cortes e tudo mais. O primeiro vai vindo uma frase assim célebre do Lacan, que ele diz assim: o corte revela a estrutura. Vamos tentar fazer uma mostração disso? A gente já fez no corte, na figura, que eu vou falar, vocês se remetam, por favor, ao vídeo anterior, ok? Cortando uma banda de Möbius, obtemos um corpo de cilindro. Não é isso que a gente fez? O primeiro dos cortes, pela porção mediana. Então, cortando um corpo de cilindro, a gente obtém 2 corpos de cilindro. E assim sucessivamente, tá? Mas isso só pode ser observado depois que a gente fez o corte. Então vejamos. A banda de Möbius tem um número ímpar de semitorções e de bordas. Se a gente fizer 3, 5, 7, 9, 11, o número que vocês quiserem. Um número ímpar de semitorções, sempre teremos uma figura que vai ser homeomorfa à banda de Möbius, ou seja, é uma banda de Möbius com mais semitorções, mas tem que ser um número ímpar, ok? O cilindro tem um número par de semitorções e de bordas. Então, se você fizer com 0, como é o corpo de cilindro mais comum, ou com 2, 4, 6, sempre teremos uma figura homeomorfa ao corpo de cilindro. Ok, então vamos lá. Se a gente toma uma superfície com N semitorções, vamos supor que a gente fez um monte de semitorções, a gente não contou quantas e fechou. Aquilo é uma banda de Möbius ou aquilo é um corpo de cilindro? Não sei a princípio. Como que eu posso descobrir, né? Ao invés de eu sair contando as semitorções, vou contar para saber quantas que tem, basta eu cortar pelo meio. Se eu cortei pelo meio todo e quando eu separei não tem 2 figuras, tem apenas uma figura, né? Eu já sei que aquilo ali era uma banda de Möbius com N semitorções, tá? Outra possibilidade é, eu cortei pelo meio de fora a fora até terminar. Na hora que terminou, eu puxei, eu tenho 2 figuras. Ah, era um corpo de cilindro, né? Eu também posso fazer o corte pelo terço, e eu faço o corte pelo terço, pela porção, né? O terço direito, o terço esquerdo, como a gente fez, e eu faço aquele corte todo, no final eu tenho 2 figuras entrelaçadas. Eu sei que ali eu tenho um corpo de cilindro e uma banda de Möbius. Isso é uma mostração da frase lacaniana de que o corte revela a estrutura. Porque a partir do corte a gente sabe qual era a superfície de origem. E aí está mais um ponto que é super interessante e que a gente precisa prestar atenção. A gente só sabe qual era a superfície de origem depois do corte, depois que a gente já fez o corte. Ou seja, na hora eu não sei a superfície. Eu fiz o corte e aí eu passo a saber. Ah, então eu só sabia qual era a superfície de origem depois que ela deixou de existir. Essa é a mostração daquilo que o Lacan chama de fading do sujeito, que quando numa sessão de análise, né, surge o sujeito do inconsciente, aquele momento ali que a gente pontua, que a gente faz uma intervenção que realmente vai ter um ganho, vai ter uma força, a hora do tempo lógico na intervenção, né? Que essa é a ideia do Lacan, né? O sujeito do inconsciente, ele não está ali o tempo inteiro, ele não se confunde com a pessoa do analisando. O sujeito do inconsciente vai surgir em algum momento da análise. Naquela hora em que ele se apresenta, ele surgiu, ele já está desaparecendo. Não é assim? Ele nunca está presente. Quando surge, quando há um ato falho, quando há um insight ou alguma coisa importante assim, o sujeito já foi. Então a gente só pode dizer do sujeito do inconsciente que ele já era. Ok? Entenderam a ideia? Outra coisa que também nos chama a atenção na banda de Möbius é a questão dela ter só uma borda, tá? Mas ela é uma figura aberta, mas ela tem uma borda. Essa borda, então, não fecha a figura, tá? Mas ela vai limitar a superfície. Isso nos diz que cada analisante é único, né? Aquele limite singulariza esse analisante. Não tem 2 pessoas iguais ali.
são sempre únicos, né? Mas o inconsciente se mantém aberto, né? Pelo menos essa é a proposta lacaniana de inconsciente, um inconsciente que nos atravessa, né? Se fosse fechado, encerrado ali, não seria possível uma intervenção. Ele é um fenômeno, o inconsciente é um fenômeno discursivo, que não está dentro de nada nem de ninguém, né? A banda de Möbius, então, é a própria estrutura do sujeito do inconsciente. Temos que lembrar que essa proposta lacaniana do inconsciente aberto, que nos atravessa, é diferente da ideia freudiana. Para o Freud, o inconsciente é individual. Eu tenho o meu, você tem o seu, e na análise há um contato, há uma certa relação entre o inconsciente do analista e o inconsciente do analisando, mas são propostas diferentes, a do Freud ou do Lacan, ok? Vamos comparar então esses dois desenhos. Preste atenção comigo aí. Tem um espaço que parece que está faltando, parece que tem um buraco nessa figura que é verde. Vocês estão vendo? É como se ali tivesse faltando um pedacinho ali no centro dele, né? E é o mesmo que se apresenta aí, né? Esse buraquinho que falta é praticamente a figura inteira do outro lado, fora a parte vermelha. Vocês estão notando isso aí? A gente vê que ao mesmo tempo, né, a banda de Möbius, ela é então a figura, ela é a superfície como um todo, mas ela também é o próprio corte. Olha para vocês verem que o que está ali na figura de verde é aquele corte que a gente fez na terça porção, vocês lembram? No cantinho. Presta atenção, a gente fez o corte, voltou, cortou do outro lado, a gente extraiu uma banda de Möbius ali de dentro. Então ela é ao mesmo tempo a superfície e o próprio corte. Então há uma mudança de estrutura na superfície e o corte revela o desejo do sujeito, ainda que sempre, como a gente já viu anteriormente, sempre como fading. É aquela ideia que o Lacan vai falar de abertura e fechamento do inconsciente, né? Um encontro faltoso, algo que sempre, quando dá para chegar, desaparece. É aquela ideia mesmo, tá? O sujeito, literalmente, ele se mostra quando ele desaparece. Vamos guardar isso com a gente, porque essas operações de corte aí sobre a banda, né, elas vão ser muito úteis, né, nas nossas próximas figuras, a garrafa de Klein, o cross-cap, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Ao fim, então, desse nosso vídeo, com as voltas, os cortes e os usos lacanianos da banda de Möbius, eu queria dizer para vocês o quê? Dá um joinha aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar o sininho aqui para poder receber as notificações de todo vídeo que a gente posta aqui para vocês. Lembre-se também agora, dê uma procurada aí, psicanaliseafins.com.br/cursos. Nós estamos inaugurando um curso bem completo de psicanálise, vale a pena dar uma olhada lá, vocês vão ver que tem um programa de curso super bacana, ok? Deixe seus comentários e, na medida do possível, vamos responder a todos. Grande abraço, até mais!